Bem, pessoal, estamos aqui com mais uma dica de cálculo 1 e hoje nós vamos falar da regra de derivação, a regra do produto e do quociente. Eu fiz um outro vídeo aí que eu gravei a regra da soma e da subtração e nessa aqui eu vou fazer sobre a regra do produto e do quociente. Então vamos para a regra do produto. Regra do produto. Então, como que vai ser a regra do produto? Aqui é o seguinte, aqui eu vou fazer diferente. Eu vou contar o que é e vou provar para você. Então, a regra do produto diz assim, ó, que se você tiver uma função u vezes, vamos colocar u de x, vezes, vamos colocar aqui uma função u, né, um domínio contido em R, pega uma função v também, um domínio d contido em R ambas deriváveis, e aí eu quero saber o seguinte, a derivada do produto, ou seja, eu tenho u de x vezes v de x. Aí eu quero saber qual é a derivada disso aqui, né? Quer dizer, matematicamente eu vou escrever até melhor. Eu vou usar a notação assim, ó. U vezes v aplicado em x. A derivada disso aqui vai ser derivada de u de x vezes v mais u derivada de v. Essa é a regra, tá vendo? Que até alguns livros, para simplificar a notação, né? Para não escrever u e v aplicado em x, eles colocam assim u, v. Aí diz assim, derivada é u' v mais u v'. Ou a gente fala assim, deriva o primeiro, mantém o segundo, mais mantém o primeiro, deriva o segundo. Um exemplo disso, aqui ó, nós sabemos, vimos, né, em aula, ó, x ao cubo, e a gente tem aqui, por exemplo, uma g, que chama, já que eu estou usando u e v, vamos usar u aqui e v aqui. V de x eu vou chamar de, sei lá, x ao quadrado, certo? Então, você fala assim, ó, derivada de u, 3x quadrado. Derivada de v, 2x. Um questionamento, né? Porque tem gente que fala assim, mas a derivada da soma é a soma das derivadas. Por que a derivada do produto não é o produto das derivadas? Bom, vamos pegar esse exemplo aqui para mostrar que isso não funciona. Suponha que a derivada do produto fosse o produto das derivadas. Olha o problema que a gente teria. Então seria o produto isso aqui, né? Seria lá, ó, u' e v', né? Aí daria 3x quadrado vezes 2x. Então 3 vezes 2, 6. X quadrado vezes x ao cubo, certo? Bom, mas vamos lá. Se você multiplicar u vezes v, olha lá, ó, x ao cubo vezes x quadrado, olha lá, u vezes v, dá o quê? X à quinta, né? E quem que é a derivada de x à quinta? Bom, a derivada de x à quinta é 5x à quarta. Então, este resultado aqui era para ser igual ao produto das derivadas, e não é. Pronto, aqui, ó. Aqui você já viu que não é o produto das derivadas, tá vendo? Então, se eu fizer o produto de u' e v', deu 6x ao cubo, e quando eu fiz u vezes v, x à quinta, e a derivada de u vezes v deu 5x à quarta. Agora, quer ver só? Vamos aplicar a regra ali, ó. Então, vamos apagar isso aqui, certo? Vamos lá, ó. Vamos fazer de novo. Ó, você viu ali que u vezes v é x à quinta, né? Você sabe que a derivada, né, u vezes v de x à quinta, 5x à quarta. Ok, nós vamos lá. Vamos usar a regra de derivação. U vezes v tem que dar o mesmo resultado, tá? U' v mais u v'. Derivada de u tá aqui, ó. 3x quadrado, ó. 3x quadrado. Vezes v, que é x quadrado. U é quem? X ao cubo. E v' é 2x, tá vendo? Então, vamos multiplicar aqui, ó. 3x quadrado vezes x quadrado, 3x à quarta. X ao cubo vezes x, igual a 2, x à quarta. 3x à quarta mais 2x
a quarta vai dar 5x a quarta. Ela deu o mesmo resultado, tá vendo? Então tá aqui, esse aqui é um exemplo que você usa a regra do produto. Ok, o que nós vamos fazer agora? Vamos provar essa regra, vamos demonstrar por que essa regra é verdadeira, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, então vamos lá, ó. Demonstração da regra, demonstração. Nós vamos fazer o seguinte, né? Vamos pegar, né, a nossa função, vou definir assim, ó, seja f de x, a função u de x vezes v de x, certo? Então nós sabemos o seguinte, que se eu quiser calcular, né, a derivada, veja, temos que a derivada de f em x é a derivada de u de x vezes v de x, certo? É a derivada do produto. Bom, por definição, nós sabemos que f' de x é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando o h tende a zero. Muito bem. Então, vamos lá. Limite de f de x mais h, aqui em u e v, onde tiver x, eu vou trocar por x mais h. Então, vai ficar assim, ó. U de x mais h vezes v de x mais h menos, aqui, ó, f de x é u de x vezes v de x, certo? Tudo isto dividido por h, quando h tende a zero. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Presta atenção. Nós vamos pegar, inclusive eu vou até fazer mais bonito aqui. Eu vou dar um traço aqui, ó. Vou dar um traço, que vai ficar grande. Ó. Nós vamos calcular aqui, ó. Limite do h tende a zero. Embaixo que vai ter um h. Em cima, olha o que eu tenho. U de x mais h vezes v de x mais h, certo? E aqui, no final, que eu tenho u de x vezes v de x. Menos, tá vendo? Eu vou acrescentar uma coisa aqui no meio. Ó, mas você pode fazer isso? Calma. Na realidade, não é que eu vou acrescentar. Eu vou acrescentar e tirar. Então, veja bem. Se eu colocasse assim, sei lá, A e subtraísse o A, não mudou nada. Você concorda comigo? Coloquei A e tirei A. Coloquei A e tirei A, eu acrescentei zero. Zero não mudou nada, né? Ah, eu coloquei B e tirei B. Pode. Se eu somei B e tirei B, então eu não somei nada. Então, isso aí não altera o resultado. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou somar e subtrair uma mesma coisa, que é justamente como se eu estivesse somando zero, certo? Só que veja bem, eu vou pegar uma expressão que, olha só, se eu quisesse fazer uma expressão aqui, né? Eu quero fazer um cálculo aqui que eu pudesse colocar vamos dizer assim, o U em evidência, ou o V em evidência aqui, ó. Então, se eu tivesse assim, vamos imaginar, se eu tivesse assim, ó, V, ó, tô subtraindo, X mais H, tá vendo? E colocasse, por exemplo, eu coloquei V de X mais H, que eu vou poder colocar o V de X mais H em evidência. E aí, eu vou colocar assim, U de X, por exemplo, tá vendo? Então, se eu subtrair esse valor, eu acho que ainda vai ficar apertado, mas vamos colocar um pouquinho para cá, ó. Um pouquinho para cá. Se eu subtrair esse valor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar esse mesmo valor, né? Lá mais V de X mais H, quer ver? Calma. Ó. V mais V de X mais H. Olha, aliás, eu vou fazer com U, tá? Você já vai entender por quê. U. Ah, não, o V ficou bonitinho. Ficou bonitinho, vou deixar o V. V de X mais H, U de X, por exemplo. Tá vendo? Olha lá, ó, subtraí e somei. V de X mais H, U de X. Ora, mas por que você fez isso? Porque aqui, ó, tá vendo? Ó, aí eu vou fazer. Veja, se eu subtrair e somei, é como se eu tivesse somado zero, né?
Agora eu vou fazer um combinado aqui, ó. Eu vou juntar essa parte aqui com esta e esta com esta, tá vendo? Como tá tudo somando, eu posso quebrar isso aqui em duas somas, né? Então eu vou fazer, ó, limite. Opa, deixa eu colocar de branco aqui, ó. Limite do quê? O H, né? H tendendo a zero. Aí eu vou fazer duas partes aqui, ó. Inclusive eu ia colocar dois limites, mas depois eu faço dois limites. Eu vou fazer em pedacinhos aqui mesmo. Daqui a pouco eu separo, tá? Então, vou fazer aqui, ó, limite. Em princípio aqui, ó, o mesmo limite, tá vendo? Eu vou botar um colchete aqui, ó, o mesmo limite. Então, esse parênteses que eu fiz aqui, eu coloquei aqui, ó. U de x mais h, v de x mais h, menos v de x mais h. Vamos colocar o v de x mais h em evidência, só para ver o que acontece. Eu coloquei o v de x mais h em evidência. O que acontece? Ele está em evidência, ficou o de x mais h aqui. E aqui eu coloquei o v de x mais h em evidência, ficou menos u de x, tá vendo? Ó, em vez de colocar colchete, eu vou colocar uma chave aqui que vai ficar mais coerente. Sobre h. E do lado de cá, eu vou pegar esse outro parênteses que está aqui, ó. Então, quem que eu posso colocar em evidência? Posso colocar o U em evidência, tá vendo? Eu vou colocar o U em evidência. U de X em evidência. E aqui, o que vai ficar dentro do colchete? V de X mais H menos V de X, certo? Sobre H. Muito bem. Agora, olha só, tá vendo? Se o denominador é o mesmo, se eu colocar o denominador embaixo aqui, eu junto tudo aqui em cima. Então, ou seja, o que você está vendo aqui embaixo é o resultado do de cima. Ou o contrário, né? O de cima é o resultado desse de baixo. Então, eu vou quebrar esse aqui em dois limites, tá vendo? Eu vou quebrar esse aqui em dois limites. Então, vamos copiar e vamos colocar na linha de baixo aqui, ó. Vamos quebrar isso em dois limites. Eu tenho o limite da soma, é a soma dos limites, não é isso? Então, eu vou botar um limite aqui. E outro limite aqui. Deixa eu só arrastar isso aqui para cá um bocadinho. Isso. Aqui, ó. Eu tenho outro limite aqui, ó, né? H tendendo a zero. Neste primeiro que você está vendo aqui, ó. Neste primeiro que você está vendo. Vamos lá, eu vou dar uma circulada aqui, ó. O que é isso aqui, ó, que eu estou circulando, que eu estou pontilhando aqui de vermelho? Isso aqui, ó, é o limite de u de x mais h menos u de x sobre h quando h tende a zero. Isso é a definição da derivada de u, tá vendo? Aí o v de x mais h, bom, quando o h tende a zero, isso aqui tende a v de x, porque lá o h vai tender a zero, então isso vai tender a v de x. Então, qual que é o resultado desse limite? Bom, ele é v de x vezes a derivada de u. Mais, e esse daqui? Olha lá, o h está tendendo a zero, então o de x aqui, ó, não está participando, porque quem está variando é h, não é o x. Então eu vou jogar o u para fora aqui, ó. E o que ficou dentro desse limite? Limite de v de x mais h menos v de x sobre h. Isso é a definição do quê? Definição da derivada de v. Então, tá aí a nossa lindíssima regra. Olha lá, ó. Derivada do u v, u', u, v', né? A gente só ficou trocado em relação ao que a gente apresentou aqui, né? A gente colocou aqui o v', não, o linha v mais o v'. Ah, não, ficou igual. O linha v mais o v', certinho. Aí é só tá em ordem invertida aqui, né? Olha lá, u linha de x, v de x, mais u de x, v' de x. Essa, então, é a demonstração da regra do produto. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Eu falei que eu ia fazer o quociente, mas eu acho que o vídeo vai ficar muito grande. Então eu vou deixar essa aqui, a regra do... Ah, não, se bem que não. Vamos fazer sim. A regra do quociente, agora que a gente provou a regra do produto, é bem tranquila. Quer ver só? Vamos lá, ó. Regra do quociente. Regra do quociente. Então, a regra do quociente, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui, ó, e eu quero saber, né? Coloca assim, ó. Se u e v são funções aqui, ó, reais, deriváveis, né? E vamos colocar aí v de x não é identicamente nula.
certo? Então, a minha V não pode anular, não é uma função nula, né? Então, eu quero saber o seguinte, qual é a derivada de U de x sobre V de x? A derivada desta função. Bom, a regra é, você vai derivar U, manter o V, deriva o de cima, manter o de baixo, menos manter o de cima, deriva o de baixo, sobre o de baixo, que é o V ao quadrado. V de x ao quadrado. Certo? Então, como que a gente prova isso aqui? Bom, nós podemos fazer o seguinte. Você pode imaginar, assim, ó. Eu vou fazer assim, ó. Seja fx. Ó, vamos fazer a demonstração dela. Depois a gente escreve aqui a demonstração. Demonstração. Vamos fazer assim, ó. Coloca assim, seja fx u de x sobre v de x. Tá vendo? Bom, eu vou passar esse v de x para o outro lado, multiplicando. Então, eu vou ter que fx vezes... Ah, calma aí. Tá aqui, ponto, né? Então, eu vou colocar assim, ó. Queremos calcular a derivada da f. Tá vendo? Derivada da f. Porque quando derivar f, estou derivando u sobre v, certo? Então, ó, temos... Coloca assim, multiplica cruzado aqui, né? O correto, matematicamente, tá, gente? É o multiplicar ambos os lados por v de x, tá? Multiplicar ambos os lados por v de x. A gente, por abuso de linguagem, a gente fala assim, ah, passo v multiplicando. Mas o correto, matematicamente, eu estou multiplicando ambos os lados por uma função v de x, que nós sabemos que não é identicamente nula, tá vendo? Olha só, eu tenho, ó, f de x, v de x, é igual a u de x. Bom, então vou colocar como foi provado acima, provado acima. Eu vou aplicar derivada dos dois lados, né? Então, vem cá, ó, vou derivar de cá, derivar em relação a x, f de x, v de x, né? E do outro lado, lá, estou derivando em relação a x, quem? O x, certo? Como foi provado acima, o que é a derivada do produto aqui, ó? É a derivada da f, que é a regra do produto, né? Derivar f vezes a v, derivar f, mantém a v, mais mantém a f, certo? E deriva a v, correto? Do outro lado eu tenho derivada de u, linha x, tudo bem? Tá certo. Então vamos fazer o seguinte, ó, vou passar esse f, v' para o outro lado, tá? Então ficou assim, ó, f' de x vezes v é igual a u' de x menos f de x, v' de x, tá certo? Então tá. Vamos lá. Observe uma coisa aqui. Antes da gente... Eu vou passar esse v dividindo, mas segura aí, mais um pouquinho. f' de x vezes v de x, certo? É igual u' de x. Quem que é f de x? Bom, f de x a gente chamou no começo, olha lá, eu defini f de x como sendo u de x sobre v de x, tá? Então, f de x aqui é u de x sobre v de x. Bom, aqui eu estou vezes v' de x, certo? Muito bem. Para eu somar, fazer a diferença dessas duas funções aqui, ó, eu vou tirar o MMC. E o MMC aqui, ó, deu V, não é? Olha lá, V. Aí você vem V de x dividido por 1, V, vezes U', V. Menos V dividido por V dá 1. Vezes o que está em cima, U de x, V' de x, certo? Isto é F' de x, V de x, certo? Esse V está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, correto? Lembrando que a minha V de x é uma função que não é identicamente nula. Então, eu tenho U' de x, V de x, menos U de x, V' de x, tá certo? Embaixo eu tenho V de x ao quadrado, correto? Por que ao quadrado? Porque tinha um V lá.
esse V veio para cá, ó, juntou com ele, ó, V vezes V, V ao quadrado. Bom, mas quem que é f'? Veja, se eu chamei f de x de u sobre v, f' de x, que é o que eu quero calcular, f' de x é a derivada de u sobre v. Então, ou seja, a minha f' de x é quem? É a derivada de u de x sobre v de x. E isso deu esse resultado que está aqui, ou seja, a derivada do de cima, mantém o de baixo, menos mantém o de cima, deriva o de baixo dividido pelo de baixo ao quadrado. Certinho? Está aqui a demonstração da regra do quociente. Então, com isso, nós fizemos as 4 regras de derivação. Um exemplo que nós fizemos em sala, mas eu vou fazer aqui para quem perdeu a aula, é, por exemplo, você colocar assim, ó, tangente. Como que eu calculo a derivada da tangente? Eu tenho lá a tangente x. Aí eu te pergunto, quem que é a derivada da tangente? Bom, a tangente, ela é o seno dividido pelo cosseno. Então, se eu quero saber quem é a derivada da tangente, eu vou usar a regra do quociente, que nós acabamos de provar. Você vai, deriva o seno, vou escrever devagarzinho, aqui, ó, deriva o seno, mantém o cosseno, menos mantém o seno, você vai derivar o cosseno dividido pelo de baixo, que é o cosseno, ao quadrado. Bom, aí nós vamos lá naquele tema que nós estudamos na nossa aula. Eu provei para vocês as 5 derivadas básicas. A derivada da constante, de x elevado a n, do seno, do cosseno e da exponencial. Então, essas estão naquelas 5 regras lá. Aquelas 5 derivadas que nós fizemos, todas elas no quadro, hein? Então, a derivada do seno é cosseno, certo? Cosseno de x, só que tem um outro cosseno aqui. Então, cosseno, que é a derivada do seno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Derivada do cosseno é menos seno, com esse menos mais seno. Então, mais seno com seno, seno ao quadrado. Sobre o de baixo, que é cosseno ao quadrado de x. Só que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. 1 sobre cosseno ao quadrado de x, bom, 1 sobre cosseno é secante, mas se está ao quadrado, isto é secante ao quadrado de x. Tá aqui, essa aqui é a derivada da tangente. Derivada que nós fizemos utilizando o quê? Regra do quociente. Tá vendo? Vamos mais um exemplo aqui, ó. Vamos colocar uma regrinha que a gente também comentou em sala, né? Vamos supor que eu faço, que eu até comentei sobre derivada de ordem superior. Você pode, vem cá, você pode pegar uma função aqui, ó. Você tem uma função, sei lá, y igual a f de x. Você pode vir eventualmente calcular a derivada da função primeira, calcular a derivada de segunda, derivada terceira. O que significa isso? É derivar e rederivar a função, é derivar novamente, aplicar novamente as regras de derivação, né? Bom, então, eu falei assim, vamos pegar uma função, por exemplo, essa aqui, ó, 1 sobre x. Tá vendo? Aí eu falei assim, o que seria então a derivada de x? Eu falei, ó, vamos usar a regra de derivação lá, deriva o de cima, manter o de baixo, menos manter o de cima, deriva o de baixo, sobre o de baixo quadrado. Então, lá a derivada de 1 é constante, é zero, isso que dá zero. Derivada do x vai dar 1. Então, com esse menos 1 aqui, deu menos 1 sobre x ao quadrado. Aí eu falei assim, bom, então o que será que acontece se a gente derivar de novo, derivada de segunda disso aqui, né? Então, eu vou pegar isso que está pronto aqui. Então, vou lá, deriva o de cima, manter o de baixo, menos manter o de cima, deriva o de baixo sobre o de baixo ao quadrado. X ao quadrado, x à quarta. Olha lá, ó, derivada constante de novo, aqui, ó, zero. E aqui, ó, menos, menos, mais 1. Derivada de x ao quadrado dá 2x. Sobre x à quarta. Isso aqui vai dar o quê? Corta o x aqui, né? Então, 2 sobre x ao cubo. Aí eu falei assim, ó, observa uma coisa aqui, ó. Derivada primeira, negativo. Derivada segunda, positivo. Será que a derivada terceira é negativo? Então, vamos ver. Que é a derivada terceira vai ser rederivar. Então, eu vou derivar isso aqui. Então, ó, deriva de cima, manter o de baixo, menos manter o de cima, deriva de baixo, sobre baixo ao quadrado. X ao cubo ao quadrado, x à sexta. Certo? Derivar de 2 aqui, zero.
Então, derivada de x ao cubo vai dar 3 vezes 2, é 6. Só que eu não vou multiplicar, não. Vou deixar indicadinho aqui, ó. Menos 3 vezes 2, x ao quadrado, sobre x à sexta. Aí nós temos menos 3 vezes 2 sobre x à quarta. Aí eu falei, até instiguei o pessoal aí, só. Derivada primeira, tem 1 aqui. Derivada segunda, tem 2. Derivada terceira, 3 vezes 2. Eu falei, isso te lembra o quê? Isso te lembra o fatorial nela, ó. Então, menos 3 fatorial, não é isso? Sobre x à quarta. Tanto que eu falei com o pessoal, ó. Então, quer dizer, então, que se a gente seguir essa linha aqui, ó. O que seria a derivada quarta? Derivada quarta, né, da função, quer dizer que seria a derivada dessa aqui, sem fazer conta, lá, derivada de ordem par. Então, vai dar 4 fatorial sobre x à quinta. Falei, será que é? Vamos testar? Vamos provar que é ela, ó. Então, você vai ter ali, ó, derivada quarta. Derivo de cima, né? Aqui, ó. Manter o de baixo, menos, manter o de cima, só que tem um menos aqui, né? Derivo de baixo, x à quarta ao quadrado, sobre o de baixo ao quadrado. De baixo ao quadrado é x à quarta ao quadrado, x à oitava, né? Então aqui, ó, derivada de 3 aqui, 0. 3 fatorial, né? 0, que é constante. Menos aqui, mais. E olha lá, ó, derivada de... Aqui não é 2, aqui é derivada. Coloquei 2, derivada. Derivada de x a 4 vai descer o 4. 4, menos aqui mais, né? 4 vezes 3 fatorial é 4 fatorial, né? 4 fatorial, x a ao cubo sobre x à oitava. Olha lá, ó, x ao cubo dividido por x à oitava vai dar 4 fatorial sobre x à quinta. Olha que chiquerésimo, tá vendo? Então, ou seja, a gente acabou criando uma regra. Bom, mas você percebe que quando a derivada de ordem ímpar, ela vai dar negativo. Quando a de ordem par, é positivo. Então, se a gente calcular aqui, derivada quinta, quer dizer, continuando a derivada, ia dar menos 5 fatorial sobre x à sexta, tá vendo? Bom, aí eu falei assim, como é que a gente cria uma regra geral para isso aqui? O que seria a derivada enésima dessa função? A enésima, a derivada primeira, a função original é essa aqui, tá vendo? Derivada primeira, derivada segunda, terceira, quarta, quinta, tá vendo? O que seria a derivada enésima? Como ela vai alternando menos, mais, menos, mais, como é que eu faço para cuidar dessa alternância aqui no termo geral? Bom, é só você colocar assim, ó, menos 1 elevado a n. N fatorial sobre x elevado a n mais 1, não é isso? Porque aqui, ó, se o n é par, aqui, ó, se o n é derivada quarta, tá vendo? Menos 1 elevado a quarta, 1 positivo. Aqui, ó. Aí vai ficar 4 fatorial, que está aqui, sobre x elevado a 4 mais 1, 5, que é x à quinta, tá vendo? E se for a quinta, lá, ó, menos 1 elevado a quinta, menos 1, negativo. Negativo elevado a expoente ímpar é negativo. Então, daria menos 1. Aí 5 fatorial sobre x elevado a 5 mais 1, 6, certinho? Então, essa aqui seria a regra geral para você derivar a função, derivar n vezes, né? A minha funçãozinha x, 1 sobre x, aliás. 1 sobre x. Então, eu peguei 1 sobre x, quero derivar terceira, quarta, quinta, sexta. Então, eu faço isso, beleza? Aí, se você precisar derivar quantas vezes você quiser, é só aplicar essa regrinha aqui, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo. Eu acho que aqui eu já falei tudo, mas deixa eu só colocar mais uma informaçãozinha aqui que talvez seja importante. É sobre função de classe de classe CK, por exemplo. Eu vou colocar uma definiçãozinha aqui só para encerrar nossa aula, tá? Uma função, ela é dita. Então, vou colocar uma função f é dita de classe CK se f é derivável até a ordem k, e suas derivadas são contínuas. Então, ou seja, é até a ordem k, e até a ordem k eu tenho derivada contínua. Um exemplo, isso aqui, ó, tá vendo?
Por exemplo, se eu virar para você e falar assim, y, vou colocar uma f, né? Uma fx, ela é x elevado a meio, tá vendo? Essa função aqui é contínua, tá vendo? Ela não tem nenhuma descontinuidade, não tem problema, não corre risco de ter zero no denominador. Aí você fala, deriva, vamos derivar? Derivou. Derivar disso aqui é meio de x elevado a menos meio, tá vendo? X elevado a menos meio. Isso aqui é o quê? 1 sobre 2x elevado a meio, tá vendo? Olha lá, agora ela é descontínua. A derivada, observe que a derivada é descontínua, no zero, tá vendo? Então, ou seja, eu tenho uma função que quando eu derivo, ela perde a continuidade. Então, essa aqui eu vou chamar essa função de classe C0. Ela não tem nenhuma classe de diferenciabilidade, porque a derivada primeira já perdeu a continuidade, tá vendo? Agora, se eu coloco aqui, ó, se eu vou chamar de letra A, letra B, vou colocar uma G aqui, ó, G de X, né? X elevado a 3 meios, tá vendo? Aí você, vamos lá, derivada, opa, G, né? Derivada de G, derivada de 3 sobre 2, x elevado a, tira uma unidade aqui, vai dar meio, tá vendo? A G, derivada, é contínua, tá vendo? Continua contínuo. Ótimo. Então, veja, ela pulou uma ordem de derivação, ou seja, ela era uma função contínua e a derivada primeira é contínua. Aí você fala assim, será que a gente consegue derivar de novo? Vamos derivar de novo? Para ver se garante continuidade. Ela vou descer o meio, vai ficar 3 quartos, x elevado a menos meio, tá vendo? Aqui, ó, essa daqui, ela é 3, 4, x elevado a meio. Olha lá, ó, o x aqui no denominador, ela tem uma descontinuidade no zero. Então, a derivada segunda não é contínua, tá vendo? Então, olha só, eu tinha uma função contínua, a derivada primeira é contínua, mas eu perdi a continuidade na derivada segunda. Então, eu consegui garantir continuidade até onde? Até a derivada primeira. Então, quer dizer que esta função ela é de classe C1, tá certo? E assim vai. Se você conseguir uma função de classe C5, você tem ela contínua, a derivada primeira é contínua, a derivada segunda é contínua, a terceira é contínua, a quarta é contínua, a quinta é contínua e você perde a continuidade na sexta derivada. Isso se a derivada existir, né? Porque pode eventualmente também na sexta ela não existir, né? A derivada. Então é isso. Função de classe CK é isso. Eu acho que eu falei tudo que seria importante aqui para a nossa aula. Ah, teve uma... Eu vou lembrando das coisas, né? Tem mais uma coisinha aqui que eu lembrei. É o seguinte, que vai como exercício também, ou exemplo. Às vezes a pessoa, né, isso é clássico também, né? Sei lá, 5x. Aí você vai lá e fala assim, qual que é a derivada? Né? Derivada. Aí a pessoa fala assim, derivada do x é 1. Aí deu 5. Ou então, não vou colocar 5x não, vou colocar assim, 5x a terceira, tá vendo? A gente coloca assim, 5 vezes 3, 15, x ao quadrado. Já teve gente que falou assim comigo, ué, mas você derivou só o x, você não derivou o 5 não? Aí eu falo assim, não, porque o 5 é constante. Aí tem gente que fala assim, mas a derivada constante não é zero? Então por que a derivada do 5 aqui não zerou? Calma, vamos uma coisa de cada vez. Vamos interpretar isso aqui como um produto. É um produto, mas 5 vezes x ao cubo, né? Então, vamos dizer, matematicamente, né? Eu estou derivando um produto, então eu derivo o primeiro, que é o 5, e manter o segundo. Mais manter o primeiro e deriva o segundo. Tá vendo? Derivada do 5 aqui é constante zero. A derivada aqui do x ao cubo é 3 vezes 5, 15, x ao quadrado. Então, ou seja, todas as vezes que você tiver assim, ó, deixa eu dar um traço aqui, ó. Sua função de x for uma constante, tá certo? Constante, vezes uma função g, tá vendo? Aí eu vou lá, derivo a minha função f. Matematicamente, que já é um produto, tá? Então, deriva o k, mantém o g, mais mantém o k, deriva o g. Só que a derivada do k, por ser constante, é zero. E aí sobrou o quê? K vezes a derivada do g. Ou seja, conclusão. Se você tem aqui, ó, f de x igual a constante vezes g e eu derivei, eu vou derivar só onde tem a função. A constante que está agarrada na função, ela não sofre efeito da derivada. Isso no resultado, sabe? No frigir dos ovos. Porque na realidade sofreu sim, só que ela zerou, tá vendo? Zerou a parte dela. Então o que sobrou? Sobrou somente a função k. Sobrou somente a constante k e a derivada da g. Então,
toda vez que você tiver uma constante agarrada aqui na função e eu vou derivar somente a função, tá certo? Tinha um exemplo lá na aula lá de regra da soma, que parece que eu tinha colocado algo assim, né? Ó, eu tinha colocado um exemplo assim, vamos fazer um exemplo, você pode até ir lá conferir que você vai ver. Eu falo assim, pega lá, x à quarta mais 3x ao cubo menos, acho que coloquei 5x ao quadrado, mais, sei lá, 6x mais 1, uma coisa assim. Aí depois eu apaguei isso aqui e falei, não, vamos fazer só desses dois. Por quê? Porque tinha uma constante aqui, tá vendo? E aí a constante que eu precisaria explicar essa parte aqui de f, k, vezes g de x, tá vendo? Então aqui, ó, se eu vou derivar, ó, eu vou usar a regra da soma, derivar essa, derivar essa, derivar essa, derivar essa, derivar essa. Derivada de x à quarta, ó, 4x ao cubo. Derivada de 3x ao cubo, tá vendo lá? Tem uma constante agarrada, eu vou derivar só o 3, ó, o x aqui, ó, tá vendo? X ao cubo, que dá 9x, tá vendo? Ao quadrado. Aqui, ó, tá vendo? Eu vou derivar só o x ao quadrado. 5 tá agarrado, ele não sofre efeito da derivada. Menos 10x. Derivado do 6x aqui, 6. Derivado de 1 constante, 0. Tá vendo? Isso aqui é só mesmo para completar aquele exemplo que eu tinha feito lá na aula sobre regra da soma. Tá bom? Então, eu acho que eu falei tudo que precisava aqui. Ficou uma aula até grandinha aqui, mas deu para falar tudo que a gente queria. Tá bom? Então é isso aí. Pessoal, um abraço, bons estudos e até a próxima.